tinha muito isso o seguinte, quando a criança ela não fazia a cicatriz, que é essa aqui, foto aqui que está destacada, a gente o que? A gente dava mais outra dose de BCG. Só o que, que acontece? Hoje em dia a gente não faz mais isso. Então esse é o novo protocolo de 2020. Ou seja, bebês que não têm ausência de cicatrização não precisam o quê? Ser revacinadas. Por quê? Vamos lá. Né? O que, que vai comprovar, tá, que a BCG ela foi feita nesse bebê? O que, que comprova? De fato, a vacina. Registro na vacinação do cartão ou caderneta de vacinação, identificação da cicatriz vacinal ou não, ou né, o que? Palpação do nódulo do deltoide direito na ausência de cicatriz. Como assim? Vamos lá. Como é que eu sei se esse bebezinho ele fez aqui a BCG? Eu vou comprovar aqui na caderneta de vacinação dele. Ele tem ali? Tem, porque ali eu tenho o dia, tem ali a comprovação e também tem um rótulo ali daquela vacina. Verifico também a identificação da cicatrização vacinal. Porque se essa criança tiver, pô, o índice é muito mais forte. Agora, caso ela não apresenta isso, o que, que eu vou ter? Eu vou ter aqui o registro da caderneta e eu também posso fazer o quê? Eu posso palpar o nódulo que se forma, tá, durante esse processo de cicatrização. Que o que, que a gente tem que entender? Olha só, no momento que você administra a vacina BCG, tá, imediatamente forma uma pápula, tá, nesse local. O que, que é pápula? Pápula é o que? É a pele elevada. Tudo bem? Essa elevação da pele a gente chama de pápula. É diferente de mácula. Mácula é uma mancha, né? Então, pápula é o quê? É uma elevação da borda da pele. Essa elevação da borda da pele tem um aspecto o quê? Esbranquiçado e poroso, né? De característica um pouco alaranjada e as bordas elas são nítidas e delimitadas. Então, imediatamente forma essa pápula. De 3 a 4 semanas, né, eu posso ter o surgimento aqui do nódulo, ou seja, do caroço, né? Após as 4 semanas, já indo para as 5 semanas, eu tenho uma pústula. O que é uma pústula? É uma ferida com pus, então dá-se geralmente isso. Isso é importante a gente saber, detalhes importantes. Tem muita mamãe que fica com medo e o que, que acaba fazendo? Ela acaba espremendo aquela pústula. Não se faz isso com esse bebezinho. Por quê? Porque se você espremer aquilo ali gera ali uma contaminação naquele local, daquele bracinho, daquele bebezinho, então não é adequado. Então o que eu tenho que fazer? Compressa, fazer uma compressa ali morninha ali, não, até mesmo na hora do banho, né? Quando vai dar o banho ali naquela criancinha ali, aquela ali se arrebenta, né? Você tem ali a secreção daquele pus ali, daquele bracinho, daquele bebezinho. Meu filho geralmente foi muito isso. Dava ali, eu sempre dei banho ali no meu filho, então tinha ali, né? Eliminava ali aquela secreção purulenta, né? No bracinho ali direito dele. Isso é normal, tá? Então a mamãe ali não precisa ficar preocupada. Porque a gente tem muito dessas ideias, principalmente vó, né? Ah, não, tem que espremer, enfim, a teoria da conspiração. Né? Porque senão vai dar contaminação, não dá nada. Isso é normal, tá? É de característica normal. Depois eu vou ter o que? Eu vou formar por uma úlcera, ou seja, uma ferida aberta, né, de 4 a 10 milímetros de diâmetro, bem pequenininha. E lá para as 6 a 12 semanas, eu tenho que a formação da crosta, né, aquela ferida, ela vai ficar de característica aqui, né, bem escurecida, fazendo o processo de cicatrização. Então, ó, geralmente eu pego uma foto aqui só para a gente ter uma ideia, né, só para a gente observar como fica, né, esse processo aqui de formação dessa cicatriz vacinal. Tudo bem? Só o que o protocolo desse ano ele fala? Ele fala que se a criança não tiver cicatrização, não precisa ser o quê? Revacinado. Então não há essa necessidade. Por quê? Porque o que vai me comprovar não é apenas a identificação da cicatriz vacinal, mas sim o que? Outros fatores que você está observando aqui. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Aí veja, qual é a contraindicação? A vacina BCG ela é contraindicada para gestante, tá? E também para pessoa imunodeprimida. O que é uma pessoa imunodeprimida? É uma pessoa que onde o seu sistema imunológico ele se encontra o quê? Debilitado. Porque a vacina BCG ela é uma vacina o quê? Atenuada. Tudo bem? Tranquilo? Segunda observação. Em pessoas hospitalizadas com comprometimento do seu estado geral, a vacinação deve ser adiada até a resolução do quadro clínico.
Como assim, professor? Vamos lá. Você tem um bebezinho, tá? Ele acabou ali de nascer, né? Então ali ele tem ali um período ali de momento que a gente chama de apigar. Alguém já ouviu falar? Apigar? A-P-G-A-R, apigar. Escala de apigar. Alguém já ouviu falar disso? Apigar? Quem é a mamãe aí? Quem é papai aí? Apigar. Alguém já ouviu falar? Sério mesmo? Alguém já ouviu falar disso aí? Escala de apigar? Eu não. Alguém já ouviu falar de escala de apigar? Já, então. Vocês têm que ficar craque nisso, hein, cara. Fica craque nisso aqui pra quando você vê um erro lá na situação obstétrica, você não for participante disso, hein. Grava isso aqui, hein. Por que, professor, você tá falando isso? Porque, infelizmente, quando meu filho nasceu, minha esposa ela passou por uma violência obstétrica, onde meu filho ele ficou internado durante um mês e ele teve 4 paradas cardíacas. Teu filho? Sim. Isso aconteceu quando? Outubro do ano passado. Então o que acontece nisso? Por isso quando eu sou chato pra caramba pra te ensinar, pra você não ser pessoas assim, que eu tive o desprazer em conhecer. Né? E infelizmente pessoas que eram desprovidas de conhecimento acabaram ali pensando que a situação estava fazendo uma coisa legal, né, com o meu filho. Então toma cuidado para você não ser essa pessoa que infelizmente você vai ter algumas consequências ali para você, como se fala, segurar. Né? Então toma cuidado. Então quando eu sou chato para te ensinar, para você não ser esse cara, porque infelizmente tem pessoas assim. Então não seja assim. Não seja assim, que isso é muito feio. Então voltando à explicação. Então vamos supor que eu tenho ali um bebê, ele nasceu, né, você faz ali uma escala de apigar de modo resumido, porque não é essa matéria que você vai aprender a apigar. Apigar você vai aprender obstetrícia. Eu tenho essa matéria? Tem. Mas assim, de forma resumida, apigar é uma escala que você vai fazer, né, o enfermeiro ali faz, né, juntamente ali com os profissionais, para você verificar como se encontra o estado geral daquele bebezinho. Se o apigar dele for baixo, ele não sai ali e vai direto para a mamãe. Ele tem que ficar ali numa UTI que a gente chama de UTI neonatal. A UTI neonatal é uma unidade onde vai acolher esses RNs, lembrando que recém-nascido vai de 29 a 30 dias. Por que eu digo 29 a 30? Porque depende muito do livro. Tem livro que fala que 29, tem livro que fala até 30. Mas de uma forma geral, para não confundir mais tua cabeça, até 30 dias é recém-nascido. Então o que acontece? Se esse bebê, eu fiz uma escala e a escala fala que ele está com score baixo, e o que eu tenho que fazer? O que você acha que é mais importante? Eu salvar a vida dele ou dar a vacina dele? Salvar a vida dessa criança. Então essa criança ela vai ficar hospitalizada para ver uma melhora do seu estado geral. Após essa melhora, o que eu vou fazer? Eu vou e levo ele até uma unidade básica de saúde para fazer a aplicação dessa vacina. Então por isso que aqui, ó, tá aparecendo? Tá. Por isso que no slide aqui eu botei para vocês o seguinte, ó, que numa situação que o indivíduo se encontra hospitalizado, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que resolver o quadro clínico desse cara. Para quê? Para depois fazer a vacinação. Então, numa situação como essa, a vacina ela pode ser adiada pelo aquele local. Tudo bem? Tranquilo? Tá de boa? Tá dando para entender? Tá compreendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Pode falar a verdade. Pô, professor, já são 4h20. Estou acabando. Fica tranquilo. Tá? Tá entendendo o restante aí do pessoal? Tá conseguindo entender? Tá de boa? Tá? Uma coisa importante também, são muita pegadinha que coloca, tá? Essa vacina BCG é ONC, ou seja, até as primeiras 24 horas de nascimento. Grava isso, 24 horas. Porque hepatite B a gente também pode fazer ao nascer, mas preferencialmente nas 12 horas, tá? Então tem muito concurso que fala assim, por exemplo, marca a alternativa correta. A vacina hepatite B pode se fazer 24 horas após o nascimento. Então o camarada vai lá e pode. Errou. É 12 horas. Calma que a gente vai ver hepatite B daqui a pouco, mas é só para você já ter, você ser malandro, você ser um cara esperto, para quando você for cair num concurso, e aquele, vou aqui brincar que aquele maldito ali botar aquela questão para você não cair igual os outros vão cair. Os outros vão se ferrar porque não estuda, mas você está estudando comigo, então você vai passar na prova. Então o que você tem que entender? BCG é o que? A ONC, mas preferencialmente o quê? Até as 24 horas. Salvo as exceções que você aprendeu agora aqui comigo. Ok? Tranquilo? Agora, e a hepatite B? Preferencialmente 12 horas. Grava isso que isso é pegadinha. Isso pode cair um dia na tua prova. Tá bom? Tranquilo? Inclusive eu vou botar uma questão dessa na sua avaliação. Então você grava isso aí, hein? Pra depois chegar lá na hora, lá, marcou, trouxe errado, não ficar me perturbando. Vai, professor,
Ah, você vai ter a questão errada. Para com isso, hein? Prestou? Deu para entender? Então, preferencialmente ao nascer, 24 horas. Hepatite B, 12 horas. Gravou? Deu para entender isso? Selma, deu para entender direitinho? Isso, Selma até marcou, falou que sim. Então, grava isso que isso é pegadinha. Isso é pegadinha, tá? Então, tá aí para vocês aí. Vamos lá. Só para continuar, a que eu falei, né? Que eu falei também. Aí, olha só. Tem situação... Ah, esqueci. Depois eu vou complementar. Mas olha só, vamos ver aqui, BCG em indivíduos expostos ao HIV. Então tem também uma diferença aqui. Então vamos ver? Vamos lá, ó. Duas partes aqui, ó. BCG em indivíduos expostos ao HIV. Então vamos lá. Menores de 5 anos, ainda não vacinados, se, aí entre parênteses, assintomáticos e sem sinais de imunodepressão. Professor, o que é isso? Vamos lá. O HIV é o quê? O HIV é o vírus, tá? Que faz com que os leucócitos eles venham diminuir. Preferencialmente os CD4 e CD8. São células ali específicas como é que se fala? Que age ali no sistema imunológico ali do teu corpo. Então o HIV gosta muito desses caras. Então ele infecta ali aquela célula, ele rompe, isso é verdade. Ele entra dentro daquela célula, ele se multiplica, faz tipo um ninho na célula. Estou falando assim dessa forma para você entender, tá? E aí quando ele inocula ali dentro, ele vai se multiplicando, ele faz a lise é quebra. Ele faz a lise da célula, que é o rompimento, e aí eu aumento a produtividade desse vírus e eu diminuo o quê? O leucócito. Onde eu vou ter um aumento da carga viral e a diminuição de leucócito. Esse processo de maneira contínua faz o camarada desenvolver a AIDS. Tudo bem? Tranquilo? Que não é o caso desse cara aqui. O que é a AIDS? De uma forma branda. AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. AIDS não é doença. Que isso, professor? Não é não. AIDS é uma síndrome. Então qual é a diferença? A diferença é que doença é algo específico. Eu consigo detectar o que é aquilo ali. E o que é síndrome? Síndrome é uma constelação de doenças que desenvolve no cara. Ou seja, eu não tenho um sinal específico daquele troço. Que é uma opção de coisa que está acontecendo ali. Por exemplo, emagrecimento é específico de AIDS? Não. Porque se você parar de comer, você emagrece. Então não é específico da AIDS. Deu para entender? Diarreia é específico de AIDS? Não. Desinteria da diarreia em você. Então não é específico. Eu estou brincando assim, mas é só para você entender. Quando a gente chama de sinal específico, a gente também chama de sinal patognomônico. O que é um sinal patognomônico? Sinal patognomônico é um sinal específico de uma determinada doença. No caso do camarada que tem a AIDS, ele vai ter um sinal específico, que a gente chama de sinoma de Kaposi. Sinoma de Kaposi, ele tem isso. São justamente o que? De forma resumida, são placas ali no sistema linfático desse camarada que vai se desenvolver. Geralmente com uma origem o quê? Carcinogênica, ou seja, oncológica. Para quem não sabe, o HIV ele pode desenvolver câncer no indivíduo. Vocês sabiam disso? O HIV pode desenvolver câncer no indivíduo. Pode? Pode. Em que momento? No momento que ele não se trata. Mas isso eu vou falar pra gente numa outra aula. Não a aula de hoje. A aula de hoje, para encerrar, porque são 4h25, você também tem as suas coisinhas aí para fazer. Você tem que entender o seguinte, que quando esse camaradinha, né, esse garotão aqui de 5 anos, né, se ele ainda não for vacinado, ele tem HIV, coitadinho, ele foi exposto, e ele é assintomático, ou seja, ele não desenvolve nenhum tipo de sintoma, ele não tem sinal de imunodepressão, ele pode receber o que é BCG. Então, quais são os sinais de imunodepressão que esse camaradinha tem? Esse camaradinha ele pode ter linfadenopatia, que são aumentos aqui, né, das regiões gânglias linfáticas desse bebezinho, né? Esse camaradinha ele pode ter perda de peso. Geralmente esse camaradinha ele tem um acúmulo de peso na região abdominal e torácica, né? E na região também aqui no pescoço. E ele tem a perda, né, de gordura nos membros superiores e inferiores, fora outros tipos de correlação. Então, se ele não apresentar esses tipos de sintoma aqui, tá, ele pode receber a vacina sem problema algum. Agora, se ele tem uma idade a partir de 5 anos, ele é HIV positivo, houve uma positividade, né? Então, veja, mesmo assintomático sem sinais de imunodepressão,
ele não deve ser vacinado. Então, existe essa situação aqui. Ele foi exposto ao HIV. Aqui ele foi exposto. E não apresenta nenhum tipo de sintoma, sinal de imunodepressão, pode receber. Agora, ele foi confirmado. Ele é HIV positivo. O que é positivo, professor? Houve a presença desse vírus nessa criança. Mas ele não tem aqui, ó, a sintomatologia. Ele não apresenta aqui quadro de imunodepressão. Mesmo assim, eu não vacino esse bebê. Esse bebê não, essa criança. Por quê? Porque, como é uma vacina atenuada, ele tem esse vírus aqui, né? Esse vírus, o que, é que ele faz? Ele diminui o leucócito. Então, ele não tem a produção aqui de anticorpo. E aí, coitadinho, eu posso piorar a chance de vida desse garotinho. Então, se for positivo, ó, não faz. Agora, ele foi exposto, não apresenta nenhum tipo de sintomatologia ou imunodepressão, ele pode fazer aqui a BCG sem problema algum. Tudo bem? Tranquilo até aí? Show? Vocês deram para entender isso aí ou não? Fala a verdade para mim, não precisa mentir não. Não ficou com dúvida nessa explicação agora aí, não? Deu mesmo, ele? Tu não vai mentir não, hein, cara? Não, o exposto, ter falado, ter o HIV também não. O que é você ser exposto? Você teve uma contaminação, você foi contaminado. Olha só, essa aqui, a Vilma, tá? Perdão, o William. Desculpa, tá, Vilma? Eu colhi aqui rápido aqui. Olha só, existe uma grande. Eu vou colocar em caixa alta aqui para todo mundo ver, tá? Existe uma grande diferença de contaminação, tá? Contaminação ou exposição, que é a mesma coisa, tá? De você ter o micro-organismo. O que é uma contaminação? O que é você estar contaminado? É você ter o quê? Você foi exposto, você ter a presença do micro-organismo, tudo bem? No seu corpo, né? Perdão, do micro-organismo. Por que está errado? Ah, tá. Do micro-organismo, tá? No seu corpo, tudo bem? Ou seja, naquele exato momento ali, você não teve, como se diz, você não teve a manifestação, tá? A manifestação do vírus. Ué, professor, me explica isso direito que eu não estou entendendo nada. Vamos lá, então eu vou te explicar. A gente tem muito essa noção do seguinte: estou contaminado, então tô adoecido. Pô, quem dera, se fosse assim todo mundo ia morrer. Não tem nada a ver. Você tem a contaminação do vírus, você tem aquele vírus ali, por exemplo, vamos supor ali aquele bebezinho, né? Ele teve ali, a mamãezinha dele teve ali o HIV, então fez ali o parto ali, seja de forma natural ou cesárea, e ele teve ali a exposição. Quando ele foi exposto àquilo ali, ele teve a contaminação, né, porque tem ali sangue, então o sangue ele passa, mas o vírus ele se encontra ali. Né, ele não desenvolveu o sinal e sintoma. Por quê? Porque se a gente sabe, a gente vai fazer o quê? Os tratamentos. Então nessa exposição não apresentou nenhum tipo de sintomatologia, eu faço ali sem problema algum. Porque você tem que entender o seguinte, o vírus, ele penetra, o vírus no modo geral, ele penetra ali no corpo do cara, ele não chega falando, vou matar você, vou destruir você. Ele não faz isso. Ele chega ali, ele fica na dele, ele vai fazer assim, ó. Ele vai ver se está tudo de boa para ele. É o que a gente chama de período de adaptação. O HIV, ele só entra no corpo do cara a partir do momento que minha célula de defesa descobre que tem um agente invasor. Então ela vai tentar matar ele. Só que nesse momento, o que ele faz? Ele entra dentro dela, se multiplica, joga o seu RNA, muda o DNA da célula para RNA e ele vai contaminando as demais células. Aí, meu irmão, aí já era. Esse período é o que a gente chama de período de soroconversão. Alguém já ouviu falar disso aqui? Período de soroconversão? O que é soroconversão? É justamente o que? A conexão desse vírus com o nosso sistema imunológico. Por isso que o protocolo de profilaxia após exposição, nesse caso aqui para o trabalhador, coitado, que está trabalhando lá no hospital, e ele fura o dedo dele ali com uma seringa que está contaminada com sangue, ele fala que você tem um período de tempo de até 72 horas para você começar o quê? A quimioprofilaxia. Essa quimioprofilaxia será através do quê? Dos medicamentos que nós chamamos de medicamentos antirretrovirais, que o pessoal aí na rua chama de coquetel, que não é coquetel não, tá? E aí o maluco ele tem que tomar quanto tempo esses medicamentos? 28 dias. Tem complicação? Muita.
anemia, icterícia, diabetes, hepatomegalia, entre outras aí que o camarada pode desenvolver. É sério, professor? Sim, úlcera, gastrite, uma porção de coisa que o camarada vai ter. Então, o que acontece? Então, isso é ter você ser exposto àquele vírus. Não significa que você tenha a manifestação dele ali no teu corpo. Tudo bem? Deu para entender, Vilma? Deu de boa mesmo? Conseguiu entender? Selma, como é que tá? Tá de boa? Pegou isso aqui? Restante da turma, conseguiu? Todo vírus ele age assim. Todo vírus, não, assim como? Em sentido de penetração? Não. Tá? Em sentido de penetração, não. Mas todo vírus ele tem um estado, tá? Que a gente chama de, não é de estado de latência, não. É estado que a gente chama de, abre aspas, de adaptação. Adaptação. Tá? Também chamado de estado de inoculação. Ou também chamado de período de incubação. Que é uma incubado? Escondido. Não, calma, não fica falando. Eu falei assim, falei até sem perceber. Não associa com maldade, não. Tá? O que é incubação? É o período de tempo da presença do micro-organismo até desenvolver os sinais e sintomas. É um período de incubação. Então, nesse período, você está exposto. Você foi exposto, não significa que você está desenvolvendo os sinais e sintomas. É a mesma coisa que acontece. Eu sei que eu não gosto muito de entrar nesse detalhe, porque senão vocês vão pensar que eu estou falando de política, eu não estou. A mesma coisa também acontece com o que estava falando na época do coronavírus. Mas como é que você tem a porcaria do vírus se você não manifesta? É porque você está no período de o quê? De incubação. É onde você está no período o quê? Assintomático. Tudo bem? Como é que a gente sabe que o camarada é HIV positivo? Ah, porque tem a presença do vírus? Não. A gente sabe que há uma positividade viral a partir do momento que o quê? Que esse vírus ele começa a se reproduzir. Calma aí. Reproduzir aonde? Nos leucócitos. E ao meu corpo ele já descobriu que eu tenho um agente invasor, ele começa a produzir o quê? O anti-HIV. Esse camarada aqui, esse anti-HIV, é que é o teste para eu identificar, que é a positividade viral. Se eu não tenho esse anti-HIV aqui, significa que, graças a Deus, esse bebezinho, essa criança não tem a positividade viral. Nesse momento não, por isso que eu vou fazer ali o tratamento. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Foi, meu camarada? Foi mesmo? Olha lá, hein? Tá, restante aí da turma aí foi? Tá de buena? Então tá beleza. Ó, para não ficar extenso aí que são 4h34, tá? Eu vou encerrar aqui com vocês. Hoje foram duas gravações, a primeira e essa agora.